Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas, agora a gente vai falar sobre microbiologia, mas já vou adiantando, não é qualquer coisa da microbiologia não. Agora eu vou conversar um pouquinho sobre bactérias. Eu vou conversar um pouquinho sobre o mecanismo bacteriano. Olha pra cá, eu vou explicar tudo o que vocês precisam saber sobre a conjugação bacteriana. Agora sim, antes de eu começar, eu preciso que vocês olhem pra mim, preste atenção. Primeiro vocês vão deixar eu terminar tudo que eu tenho pra fazer aqui, tudo que eu tenho pra colocar aqui. Depois que eu fizer tudo que eu tenho pra fazer aqui no quadro, eu juro que eu saio da frente e tu tira um print e copia. Tu não pode copiar na hora que eu estiver falando, porque se tu for copiar na hora que eu estiver falando, você não vai entender. E se você não entender, você demora mais. Então é melhor primeiro você prestar atenção em mim, primeiro você entender tudo, até porque eu sou mais bonito que teu caderno, então é muito melhor olhar pra mim, tá? Que eu juro que no final eu saio da frente, tu tira um print, copia, deixa tudo bonitinho. Mas eu preciso que primeiro você olhe pra mim, beleza? Acordo tá feito? Então olha só. Quando a gente trabalha com essa coisa de conjugação bacteriana, a primeira coisa que a gente tem que falar é que isso é uma coisa polêmica, porque assim, isso aqui é um mecanismo que gera variabilidade genética na bactéria. Então olha, quando vocês pegarem essa coisa de conjugação bacteriana, vocês vão ter que lembrar que isso aqui, ó, é um processo sexuado. Eu posso dizer que isso aqui é um processo sexuado, porque isso aqui, ó, gera variabilidade. Eu vou provar a vocês que isso aqui vai gerar variabilidade genética na bactéria. Ó, eu vou ter variabilidade genética na bactéria. Agora, mesmo sendo um processo que você pode dizer que é um processo sexuado, é um processo que gera variabilidade, é muito complicado você dizer que isso é um mecanismo de reprodução, porque assim, quando você pega o conceito de reprodução no pé da letra, reprodução é você garantir, veja, você vai garantir a continuidade da espécie. Você vai perpetuar a espécie. E para você garantir a continuidade da espécie, você vai ter que fazer, olha, você vai ter que ter um aumento populacional. Você vai ter no mecanismo de reprodução, você tem que aumentar a população. Você tem que gerar novos indivíduos. E assim, na conjugação bacteriana, por mais que algumas pessoas falem que é um processo de reprodução sexuado, você vai ter que lembrar que na conjugação, você não vai aumentar a quantidade. Você vai criar você vai criar uma nova genética. Você cria uma nova bactéria geneticamente falando, mas você não vai aumentar a quantidade da bactéria. Você não vai fazer com que a população cresça. É tanto que depois da conjugação bacteriana, depois que você cria uma nova bactéria geneticamente falando, para você conseguir perpetuar, para você aumentar a quantidade daquela nova genética, vai ter que fazer bipartição. Vai ter que entrar naquele processo de cisparidade, que uma bactéria se divide em duas em quatro, quatro em oito. Então assim, se você quiser falar que o processo de conjugação bacteriana é um processo de reprodução, tá. Mas você vai ter que lembrar que tem esse parênteses aí bem grande. Você vai gerar uma nova bactéria, beleza, mas você não aumenta a população. Você não vai aumentar o número de bactérias. No final vai ter que fazer bipartição. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Mas falando só do processo, para vocês entenderem, vocês vão dizer que a conjugação bacteriana, claro, ela vai ser caracterizada. Eu preciso que vocês tomem cuidado que essa conjugação, ela é caracterizada. Olhe, ela é caracterizada quando acontece, olhem para mim, tá? Olha para cá.
quando acontece, veja, acontece a passagem, olhe, acontecem a passagem ou troca de material genético, olhe, de material genético entre bactérias. Entre bactérias. Entre bactérias. Acontece a passagem ou a troca de material genético entre bactérias. Eu não posso esquecer disso. Lembrem que para você ter a conjugação bacteriana vai ter que ter mais de um indivíduo. Vai ter que ter mais de uma bactéria. Agora que fique bem claro, eu vou mostrar a vocês o esquema aqui e vai ser assim. Lembrem que quando a gente fala de material genético, eu vou até colocar aqui onde quer. Ah, mas material genético! Tá aqui, monstro. Material genético é exatamente você ter a troca de DNAs ou a passagem de DNAs. É DNA, material genético. Mas veja, na conjugação, escutem, na conjugação pode acontecer duas coisas. Ou uma bactéria doar o material genético para outra e a outra só receber, ou você pode ter uma troca mútua. De uma passa para outra. De uma passa para outra. Veja, não está errado. Se vocês pegarem por aí falando que a conjugação acontece quando uma bactéria passa o seu material genético para outra, ótimo, tá certo, pode. Mas também se vocês pegarem por aí dizendo que a conjugação é uma troca mútua, também pode. Cuidado com isso, tá? Aí veja o que é que vai acontecer. Quando a gente tenta fazer um esquema aqui, para vocês não errarem sem lugar nenhum, a gente vai fazer assim, olhem para mim, tá? Eu vou fazer um esquemazinho, veja, eu vou fazer um esquemazinho de uma troca. Eu vou fazer um esquemazinho de uma troca, tá? Mas poderia ser só de uma passagem. Mas olhe, imaginem que a gente vai ter assim, eu tenho uma bactériazinha aqui, ó, uma bactéria A. E eu vou ter aqui, olha para mim, uma bactéria B. Bactéria A e bactéria B. Ah, André, e essas bolinhas que estão na bactéria? É núcleo, é? Não, monstro. Bactéria, ei, bactéria é um ser procarionte. Bactéria é uma célula procarionte, não tem núcleo definido. Essas bolinhas que eu fiz até maior, isso é para mostrar a vocês que isso aqui é o plasmídio. Isso aqui é o plasmídio da bactéria. Ah, Tubarão, o que é o plasmídio? Ô, meu filho, é o DNA circular da bactéria, é material genético. Lembre que dentro da bactéria a gente vai encontrar vários DNAs circulares. Aí cada DNAzinho circular é chamado de plasmídio, não esquece disso. Aí veja, eu tenho bactéria A com um plasmídio, bactéria B com um plasmídio, está bem evidenciado. Vai acontecer a conjugação. A primeira coisa que você vai ter é a junção dessas bactérias. Olhe, a bactéria A, presta atenção, ela vai se juntar com a bactéria B. Eu vou ter uma passagem aqui. Essa passagem aqui que eu fiz, ó, que é o ponto que vai ligar o citoplasma de um com a outra, ei, isso aqui é o que vocês encontram por aí como ponte citoplasmática. Isso é a ponte citoplasmática. Ah, Tubarão, por que isso é a ponte citoplasmática? Ô, meu filho, porque tá ligando dois citoplasmas. Agora, vocês têm que tomar cuidado que essa ponte citoplasmática no seu livro, na sua prova, ou no que você escutou por aí, essa ponte citoplasmática entre bactérias, eu preciso que ela é muito mais chamada de pilissexual. Isso aqui é o pilissexual. Mas aí veja qual é a ideia. As duas bactérias, elas se juntam. Quando essas duas bactérias elas se juntam, na medida que elas se juntam, elas replicam o seu material genético. Então aqui, ó, aonde tinha um plasmídio, agora vai ter dois plasmídios. Aonde eu tinha um plasmídio aqui, agora vai ter dois. Andrei, por quê? Porque aconteceu uma replicação. Veja, além de você ter uma junção, eu já fiz a replicação do DNA aqui. Eu já fiz a replicação do plasmídio. Então, olhe, isso aqui é uma cópia do plasmídio. Ó, isso aqui é uma cópia do plasmídio.
E isso aqui, ó, é uma cópia do plasmídio. Aí você vai dizer assim, tá, mas por que vão fazer essas cópias? Olhe, porque é agora que vai acontecer a troca. Ei, a bactéria A, olha pra cá, a bactéria A manda sua cópia para a bactéria B. E a bactéria B manda a sua cópia para a bactéria A. Você vai ter a troca. Eu faço a troca do material. Aí quando eu faço a troca do material, veja, vai acontecer a troca. Eu tive a troca e logo depois que elas trocam o material genético, você vai ter a separação da pile. Eu vou ter a separação da ponte citoplasmática, eu vou ter a separação da pile sexual. As bactérias voltam a se separar. Aí quando as bactérias voltam a se separar, olhe, eu vou ter a bactériazinha aqui, ei, e eu vou ter a bactériazinha aqui. A diferença é o seguinte, depois que elas se separam, olhem pra mim, tá? Vê, aqui tá o plasmídio dela, ei, e aqui tá o plasmídio dela, sendo que agora aconteceu uma troca. A bactéria A, ela vai estar com esse novo plasmídio. E a bactéria B vai estar com esse novo, peraí que caiu, ó, vai estar com esse novo plasmídio. Vocês concordam comigo que, olhe, quando acontece a troca, o conjunto genético muda. Porque, primeiro, claro que uma bactéria não vai ter só um plasmídio. Eu já disse isso a vocês até em outras aulas aqui no canal. Mas assim, quando acontece essa troca, esse DNAzinho não fazia parte dessa bactéria. Esse DNAzinho não fazia parte dessa bactéria. Então, quando acontece a troca, você muda o conjunto genético dessa e você muda o conjunto genético dessa. Aí, o que acontece? Aonde no começo eu tinha bactéria A e B, como eu mudei o material genético, eu posso muito bem dizer que essa bactéria agora é a bactéria C e essa bactéria é a bactéria D. Eu alterei. Gerou variabilidade. Agora, por que a gente tem que tomar cuidado nessa história de reprodução? Porque lembrem que a reprodução de forma propriamente dita tem que ter aumento populacional. E olhe, eu começo com 2 bactérias e termino com 2 bactérias. Por mais que com novas genéticas, mas não aumentou a quantidade. Aí você pode dizer assim, tá, e como é que vai fazer para perpetuar esses novos tipos genéticos? Aí tem que fazer bipartição. 2, 4, 8, 2, 4, 8. Que é bipartição, cisparidade, divisão binária, divisão simples, aí você escolhe. Tá? Agora lembrem, esse processozinho aqui foi por troca. Ah, Andrei, mas eu já vi um processo que é só uma que doa e outra recebe. Também pode. A diferença é que, olhe, as bactérias irão se juntar, uma só vai replicar o seu material genético. Aí quando uma só replica o material genético, aquela cópia passa para outra bactéria. Aí você vai dizer que uma bactéria é doadora, porque a que está doando a cópia do material genético, e a outra é receptora, porque não faz nada, só recebe. E depois separa. A diferença é que quando só acontece uma passagem e não é uma troca, você vai mexer geneticamente só com uma. Você não vai mexer geneticamente com as duas, porque assim, aquela que doa a cópia e não recebe nada, tu concorda comigo que ela permanece a mesma coisa. Veja, ela permanece a mesma coisa. Agora, a outra que recebe muda. A outra que recebe muda. É como se eu pegasse esse esquema aqui e só passasse da A para B. E a B não mandasse nada para A. Aí quando chegasse no final, a A ia continuar a mesma coisa, porque ela só doou. Ela não recebeu e ela doou cópia, então ela não perdeu nada. E a bactéria B foi a que recebeu. Aí a bactéria B que recebe, ei, ela vai ser C. Aí você no final não vai ter 2 novas bactérias geneticamente falando, só vai ter uma. Aí, olha, tem laboratórios que até brincam para dizer que uma bactéria doa e a outra recebe, dizendo assim, a bactéria que doa, entre aspas, pelo amor de Deus, é a bactéria macho. E a que recebe é a bactéria fêmea. Agora, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que tem sexos de bactéria, tá? Isso é só uma, vamos dizer assim, é só uma forma no laboratório para você saber quem é que está doando e é que está recebendo. Lembrem que é uma conjugação que não é uma troca. Foi o que eu disse no começo. Não é obrigado, veja, não é obrigado acontecer sempre uma troca. Pode ser só uma simples passagem, tá? Tranquilo? Tu gostou? Ei, te ajudou? Pronto, tira um print agora.
Tira um print disso aí, duvido tu errar mais conjugação bacteriana em algum lugar. Duvido. Depois dessa aula, tu não erra isso mais em nenhum lugar. E com isso, a gente fecha mais uma aula de microbiologia aqui no Cardume. Tu gostou? Eu te ajudei, então ajuda o tubarão. Se inscreve no canal. Ô, meu filho, é só apertar aí, se inscrever. Dá um like, o like é importantíssimo, tá? Esse likezinho que tu tem preguiça de dar é importantíssimo pra essa aula, porque aumenta muito o engajamento do vídeo aqui no YouTube. Deixa um comentário aqui dando moral pro tubarão, porque comentário também ajuda. E assim, se você quiser, vira até membro do canal. Membro também me ajuda muito. Membro também me ajuda muito. Se você quiser ajudar o tubarão, você pode ajudar também virando membro, tá? Me ajuda muito, 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 muito. Agora sim, a principal ajuda de todas, compartilha esse canal com os amigos. Eu sei que você faz parte de um monte de grupos. Eu sei que você conhece muita gente. Então pega essa aula, pega esse cardume e vai distribuindo. Pega o link e bota nos grupos aí do WhatsApp, bota no grupo de Telegram, manda pra todo mundo no Instagram, me marca no Instagram. Sabe por quê? Quanto mais gente conhece o tubarão, mais gente entra aqui no cardume. Esse projeto fica mais forte. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. E assim, eu quero te ver aqui numa próxima aula aqui no cardume, tá? Então, menino, menina, beijo do tubarão, viu? Valeu!